Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da Confraria Literária. A gente leu o livro da Aline Bey, o novo e delicado livro, que de delicado quase não tem nada, uma delicada coleção de ausências. A ausência tem bastante. E estamos aqui para conversar com vocês, com quem leu, né, sobre o livro, porque vai ter spoiler, a gente não vai esconder nada. Não. A ideia desse bate-papo é terminar de ler o livro, vir aqui conversar com a gente, ver se bateram as opiniões, se a gente esqueceu ou percebeu alguma coisa diferente. Tá aí um livro da Aline, que é diferente dos outros dois, né? O Peso do Pássaro Morto e A Pequena Coreografia do Adeus. Mas tem elementos, né? Vários elementos que Sim. acabam aparecendo aqui também, né? Sim, ela mesma trilogia, diz, né? que é uma trilogia involuntária, né? Ela comenta isso mesmo, primeiro ali infância, depois adulto, depois agora ela trata da relação da avó com neta, né? Sim. Mas a escrita é um pouco diferente. A Carla falou, a Carla Perazeta está aqui conosco, a Carla Dias também, a Rosana também. E a Carla Perazeta disse pra gente no nosso encontro do Clube, né? Do Livro Informal mesmo, que ela sentiu a diferença, né? Que nesse livro, como é que você disse, você estava o tempo todo esperando aquele soco no estômago que os outros te dão desde o começo e durante, e nesse ele vem de uma vez no final e te desmaia. O que eu comentei Holocausto. também é que vai ser difícil a gente falar só de uma delicada coleção de ausências, porque a gente remete aos outros dois livros. E os outros dois, eles já começam com um soco no estômago. Você tem um peso no livro desde o começo, você sente uma angústia. Aqui você não sente angústia. O livro começa gostoso, começa com uma mulher. Eu vou começar? Pode começar. Começa com uma mulher que foge para seguir um circo. Então, eu acho que é um imaginário popular de uma aventura. Todo mundo, quando pensa em aventura, pensa em fuga, circo, aventuras, coisas engraçadas, coisas legais de você, sabe? É uma coisa muito nômade. Então você fala, cadê? Onde tá a pegadinha aqui? E a vivência dela lá no circo também. Você fica, né? Que bacana. Ela é assistente do mágico, né? Exato, uma estrela ela linda. É uma estrela, ela é muito talentosa. E você fica, cadê? Aonde tá? E aí tá bom, né? Tudo bem, cadê? Tem alguma coisa aqui, alguma aí coisa começa que vai um relacionamento, com o palhaço você também fica animada. Nossa, exato. que bacana. Aí você imagina que vai acontecer alguma coisa assim do tipo, vai dar algum problema. Não dá. Tá tudo bem, assim, é uma conta. Então, a Aline parece que vai te levando. Começa, mas aí já tem aquela coisa com o dono do circo. Sim, né? Sim. Aí já vai aparecendo elementos mais leves, diferente dos outros dois. Sim, de em novo, comparação aos outros, né? Em comparação aos outros. Os outros era tudo mais explícito, muito né? explícito. Esse daqui muito não, desde o começo. É tudo na delicadeza. Aqui não, é uma delicadeza aparecendo. Exato, onde a porque gente vai vê. trazendo o cotidiano, né? Então você traz a delicadeza do cotidiano. E até então aí é que você vai descobrindo, e ela tem esse poder de te levar nesse livro como uma brisa mesmo. Você vai caminhando com ela, você sente algumas coisas, você sabe que algumas coisas não são, nem tudo são flores, mas você fica esperando a porrada. E tem umas metáforas sempre ali que dão um sinalzinho, né, de alguma coisa. Eu senti isso no livro, né? Eu senti uma angústia. Engraçado. Desde o começo? Desde o começo. Quando eu comecei a ler o livro, eu senti uma coisa pesada. Não sei porquê. Mesmo sendo uma coisa leve, mas sei lá, eu tinha a sensação que alguma coisa de ruim ia acontecer. Tava pra acontecer. Você já estava esperando, né? Eu já estava esperando que alguma coisa. E realmente esse livro, eu achei ele bem impactante. E o desfecho dele me causou nocaute. E eu fiquei por um bom tempo pensando nisso. Não ficamos, foi assim. gente. Você fica zonza. Não tem quem. Muito tempo. Mas então, voltando. Vai, a gente já vai começar a já falar. Não contar o final. Não contar, mas a gente já começa... Assim, não, mas eu senti, que você falou que a coisa era muito leve. Eu não senti isso. É isso que eu tô falando. Mas talvez porque você estava esperando já alguma coisa. Eu não sei o que foi, mas eu senti desde o começo que não era uma coisa
normal, uma coisa aí que eu queria boa, colocar, entendeu? quando eu falei das metáforas. Logo no comecinho, que é esse primeiro capítulo, ela tá no circo, ela fugiu, a gente não sabe por quê, ela tá morando num circo lá e ela começa esse relacionamento com o palhaço. Mas a Aline descreve, eu falo Aline, né, o narrador ali, descreve a beleza, né, da assistente entrando ali no palco, mas tem uma parte que já fala assim, mas quem olhasse ela de perto, veria que nos seus olhos tem, sei lá, eu não vou lembrar exatamente, mas tem uma tristeza que remete a alguma coisa. Tem ali já o toque de que fica ligado aqui, né? E depois, assim, ela conhece o palhaço, se relaciona com ele. É importante também a gente lembrar que ele lia a mão, né? Ele era, quiromancista. Quiromancista. E aí ele lê a mão dela, eles começam um relacionamento, viram amantes ali. E quando ele lê a mão dela, ele também dá um aviso muito importante ali, né? Ele fala para ela ter cuidado com os homens, ele fala que ela vai ter um grande amor, mas que não será um homem, será uma criança. Menina. Fala até menina, né? Ele fala menina, não fala uma criança. Então sempre tem ali uma sutileza e aquela coisa que vai te deixando. Essa sutileza que me deixou já... Ainda mais por você já ter lido outros livros dela que já vinha logo de cara. Então você já sabe que lá vem. Alguma coisa vai dar errado. Se a gente ler, se alguém pegar para ler esse primeiro livro da Aline, não vai ter a dimensão da potência que essa mulher tem para escrever. Porque esse, apesar dessas nuances, ele vai indo. Você fica preparada, mas daqui a pouco, sabe quando você fica em estado de alerta, daqui a pouco você vai, tá bom, vai lendo, se você lê como o primeiro, é verdade isso que ela trouxe, né? Como o primeiro. Já tendo lido os outros... talvez você lendo isso como o primeiro, você não vai ficar. E assim, essa primeira parte é uma parte relativamente curta, esse primeiro comparado, né, com o resto, porque se a gente puder falar, depois tem essa parte, mas aí quando corta para o momento atual, é um salto que você fala, oi, peraí, como assim? Onde eu tô? Onde eu não tô? Porque ela sai da personagem de uma jovem, não era adolescente, é uma jovem que foge para o circo, que está se relacionando, que é muito... prestes a ser uma estrela. Ela é a estrela do circo. Ela era. Todos querem ver a assistente ali, do mágico. E ela com aquela coisa do mágico. Ele ensina ela a ler a mão. O palhaço, então, né? Tá tudo ali, tudo não sei o que. De repente corta e ela vira avó. E ela já tá numa fase. Aí você fala, peraí. Tudo bem. Pelo menos ela fecha. Já é a primeira mesmo. Mas ela fecha esse primeiro capítulo com a questão do palhaço, que era o namorado dela o amante dela no circo sumindo. Um dia ele desaparece, ele não está mais lá, né? Com o mágico tentando se aproveitar dela e ela não deixa, e ele fica depois chateado com a situação. A gente não sabe se porque ela não deixou, porque ele fica envergonhado de estar bêbado e ter tentado, mas ele manda ela embora. E aí ela é obrigada a voltar para a cidade de onde ela fugiu, para a casa da mãe, que ela não queria mais voltar. Acaba aí, quando a gente acorda para o próximo capítulo, quem não acabou falando, mas o que está acontecendo aqui? Uma vó? Quem é vó? Margarida e vó? É ela, falei, né? acho que eu me confundi, voltei para o outro capítulo de novo. Grávida para casa da mãe. Né? Você vê que quando ela sai do circo, ela já chega na casa. Já tem essa passagem. Tem a gravidez, já tem a passagem da gravidez. Ela estava grávida do palhaço. Né? E aí o livro começa a transcorrer com a narrativa dela sendo avó. Então aí você já vê a introdução da Laura, que é a neta, e as coisas cotidianas da Laura. Do que acontece, a Laura das já duas, num período já adolescente, que está com uns 11, 12 anos. Então vocês perceberam isso? Ninguém tem idade, né? A gente fala no livro de 4 gerações de mulheres, ninguém sabe a idade de nenhuma, não é citado, mas você imagina ali. Mas você fala, porque tem os marcos, bisavó, avó, mãe e filha. E pela escola. Acho que a Laura é a que a gente consegue entender melhor qual é a idade que ela está. Ela está no sexto ano. Exatamente, sexto ano.
as coisas que acontecem, as amiguinhas, os primeiros, paqueras, né? As paqueras, a sexualidade aparecendo. Então você fala, tá, é nessa fase, 11, as primeiras 12 anos. descobertas ali primeiras nesse sentido, né? E aí o livro vai transcorrendo com umas pitadinhas aqui, outra ali, mas assim, daquele cotidiano de vida, e você fala, tá. Bonito até de ver o amor que a avó e a neta, né? O amor que existe entre elas, né? A gente já pega uma ausência aqui, que é a ausência da mãe da Laura, né? Ela não existe. E ela não está na história até agora. Ela cobra, ela fala da mãe, ela pergunta quem ela é o não pai. está na presença, ela se mantém na ausência. Mas né? a Laura questiona isso. Ela tem né? uma foto, ela acha até que Tem atrapalhou a a foto, porque a mãe é linda demais, parece uma artista, né? Assim, de capa de revista e tal. Aí a gente até se confunde um pouco, fala assim, mas então é a Glória, que é o nome da filha, certo? Então é a Glória que é a do circo? Não é, era a Margarida. Dá uma confusãozinha nessa hora. Era a mesmo que a gente Margarida, né? O tempo da Margarida passou, ela virou avó, ficou lá nessa cidadezinha, lendo mão. Virou avó sem ser mãe pra gente. Sem ser mãe também, pra nós. Pra nós. E até porque fala dessa beleza, né? Então a assistente de era tão palco, bela, gente depois também, a Glória que era. Da Glória a gente acaba sabendo pouco até o final do livro e ainda sabe pouco, Muito né? pouco. O que eu achei legal foi as relações que ela coloca, né? A relação da avó, da Margarida, com a Laura, a relação da Laura com as amigas, que isso é um ponto também bem legal, né? A forma que elas eram unidas, as três, né? E a dependência que acontece às vezes na adolescência, pré-adolescência, de você ter uma amiga como porto. Sim, fazerem tudo juntas, tudo né? Juntos. Eram as três, mas a Laura gostava muito mais da Lígia, do que da Jordana. Né? Lígia e Jordana. E a Lígia também, a impressão que dava é que ela preferia, era como se fosse um trio onde duas eram as protagonistas e a Jordana ficava às vezes de fora. lado. Ela era mais um step. Tanto é que quando elas brigam, a Lígia e a Laura, ela fica com a Jordana, mas tem aquela parte que ela fica com o Ted, né? Ela fala, então tá, a Jordana falando, ela fala demais, essa Jordana. E também a forma como a amizade delas terminou. Né? Eu achei que é uma realidade, que é acontece, realmente, né? As crianças são cruéis, né? E a Lígia foi cruel com a Laura. Ela foi cruel. Ela foi cruel, mas eu não senti a crueldade, eu sentia como se fosse assim uma sinceridade, uma sinceridade, mas sem tem você a pitada da inveja também, então, mas sem você mágoa de eu te ferir, quer dizer, eu tô contando uma coisa que você me disse confessando, né, conversando, e eu vou lá e escrevo. Isso é maldade. Ela fez uma redação, né, contando a história da vida da Laura ali. E falando de como era a vida dela. De intimidades que a Laura só contou pra amiga ali, né? Não era pra expor. Uma mãe que não existe, uma avó que... Sabe, foi uma coisa bem triste. Eu falei, realmente isso acontece. Você tem amigas que... Mas ela justificou, mas eu nem pus o seu nome. Como é que ninguém ia saber? Todo mundo sabia, né? Mas a gente está falando de crianças. De com 12 a imaturidade anos de 12 anos, né? Então você vê mas isso. aí é um marco que fica, né? Com Nesse certeza, sentido, né? porque chateou, né? Então é aquela coisa, aquela brincadeira. Mas quem não lembra de coisas que a gente viveu na adolescência? Que marca ali, né? De uma história, de um posicionamento errado do outro que você julga que é errado, enfim. Sabe aquela coisa de você, eu falo assim, é só brincadeira, eu tô brincando com você. Só que a brincadeira é legal se é brincadeira para mim e se é para você. Agora, se a brincadeira é para você e para mim me magoa, é quando você tem que colocar as cartas na mesa. Falar, isso aqui não é legal. É muito delicado isso para você colocar. Mas aquela coisa da escola também dos meninos, né? De passar a lista lá da menina mais bonita. Né? Não teve esse? Teve. Mas antes disso, onde você começa a ver a relação das duas, tem o cotidiano da Margarida. Que ela vai na venda, que ela tem uma caderneta na venda, que ela não tem o dinheiro para pagar e que ela vai para a praça. Que ela assumiu essa profissão de ler mãos, né? E ganha muito mal. Aí ela precisa da ajuda de um amigo lá,
que acaba sendo sempre presente, é a terceira pessoa na história, no cotidiano. Porque ele tem uma barraca de brinquedos. Feira de antiguidades. Uma barraca de brinquedos, agora que me toquei, ele tem uma barraca de brinquedos, que ele tem brinquedos antigos, e ao lado dessa barraca é onde ela coloca a barraca dela para ler. E ele faz a placa, e ela tá ali. Aí aparece... Tem o transporte, ele leva e busca, né? Mas é amigo de anos, ele conheceu a filha dela criança, né, gente? A Glória. E ela ele coloca ali a placa, aí ela tá lendo, é o que a gente comentou também. Aí aparecem os músicos para tocar no coreto, aí o rapaz vai lá para ler a mão, aí tem aquela coisa dela passar o óleo na mão, né? O óleo de eucalipto ou de cravo. O que é um, o que é o outro. Aí ela lê a mão dele, aí você acha que dali essa... Aí é que tá. Sempre que acontece alguma coisa, você espera que aquilo seja... vai desencadear em alguma outra coisa. Mas não tem. Não. E aí é só isso. Aí ela lê a mão do rapaz, fala alguma coisa para ele, que ele vai, acho que... alguma coisa impactante do tipo, acho que você vai fazer mudança carreira de vida, eu não lembro. Mudança de vida, ou vai ter ele até vai crescer na vida, mas se ele não der valor, não souber enxergar isso, ele vai perder tudo. Pai, ele tá brigado com o pai. E aí também, isso que ele também, ele também quer saber. Mas acho que assim, o ponto de mostrar isso para olhar por um outro lado, é a Margarida, que não tem condições financeiras, não é mais aquela atriz, né? Virou só a avó da Laura. Ela tem um outro poder, né? Ela tem o poder de falar o futuro para as pessoas. Sim. Quando ela senta ali no cantinho dela e pega a mão de alguém e passa o óleo, ela tem também ainda esse poder, sabe? Que não é... A cada um é dado o seu, né? Todas as pessoas com o seu dom, com o seu valor, com o seu... sei lá. E ela tem isso, e vai mostrando isso, vai mostrando aí a Laura na escola, que ela pega carona com a mãe da Lívia, e que a mãe da Lívia então, a mãe da Lívia tá num um casamento que não tá bem com o marido. E que você acha que, aqui vai dar alguma coisa. Mas também não dá nada. Então, é isso. Você sempre vai esperando e vai nesse ponto, becos. Acho que a questão é a amizade das duas, porque aí a Lívia... É Lívia, né? Lívia. Certo. Ela conta as coisas. Elas vão conversando bem aos poucos, mas, na verdade, deixa isso pra lá, vamos fazer nossa brincadeira aqui, né? Quase sempre é aquele relacionamento de infância. De infância mesmo. Então, você sempre vai achando, assim... não que vai acontecer, mas você fica esperando, e eu acho que essa condução da história é uma condução que faz tudo. Quando a gente chega no final, você chega e fala assim, se não tivesse isso, ia ter uma parte que ia estar faltando, você ia chegar rápido demais aonde você tem que chegar. Sim. Então, tudo isso vai permeando, vai contando a vida. Vai trazendo o cotidiano mesmo, né? Exato. Aí vem a senhora Filipa. A Filipa, que é a mãe. A bisavó da Laura. Que é a mãe, que traz uma história também de um relacionamento muito abusivo. E tem uma parte interessante que desde o começo, desde a época que a Margarida está no circo, tem alguma coisa com uma borboleta, que a gente não entende o que é. A Margarida morre de medo de borboleta, é verdade. Borboleta. Aí depois ela está numa situação e a gente percebe que o relacionamento das duas é um poço de ausências. Sim. Delas não se falarem, tanto que a Filipa saiu de casa, a Margarida ficou com a casa, enfim, e chega. E você vê que as duas, quando a Filipa chega, a Margarida vai para o sofá. E quem dorme com a Laura, porque ela só tem um quarto, com a Filipa, né? É a Laura. Então, aquela coisa dela falar como é que vai ser, não sei o que, então aquela coisa que distante. Mostra de novo que a Margarida não tem nada na vida, nem a casa que ela achava que era dela é dela. A casa era da mãe. Mas e outra coisa, aquele sentimento de dívida, que ela deve para a mãe. Sim. Afinal, o fato da mãe ter ido embora, mas deixado ela morar lá... Foi por conta, né? Fica uma dívida... Eu não te expulsei, eu saí. Isso. E você ficou com a casa, que a casa não é minha. Mas tem uma passagem que a Laura está na escola, a Margarida está fazendo alguma coisa e ela está no banheiro, algum lugar, e tem uma bendita de uma borboleta no batente. E ela chama a mãe. E ali eu vi a cena
de uma criança. É verdade. Chamando mãe. É aí, e a avó, a Bisa fala... A gente pode chamar de Bisa, né? Pode, vamos chamar a Filipa. de E ela fala ainda isso. Ainda, mas aquele de família, sabe? De meu filho. Trouxe o afeto dela pra a memória afetiva, né? A memória mas afetiva, foi reaproximando, né? O começo foi estranho quando ela chegou, só que tudo foi acontecendo, né? Elas foram, o cotidiano foi o varrer, o arrumar, o cuidar da mãe. A mãe foi amolecendo e elas foram, né? Elas não eram brigadas, não na eram verdade. brigadas. A ruptura, né? O que aconteceu? Era o pai que batia na mãe, não era isso? Ele batia na... Sim, a questão da borboleta que ela estava falando era isso. Exatamente. A menina viu ele batendo na mãe e tinha uma borboleta lá. E a borboleta ficou o marco do medo nela. Só né? que, então, que a gente não... Quando o marido dela morreu, o pai da Margarida, o que acontece? Né? Ela gostava... O pai, ele era violento com a mulher. Sim. Mas com a filha, não. Ele era muito amoroso. Quando ele morreu, o que a mãe fez? Ela não chorou. Na verdade, ela achou até um alívio. Ela teve um alívio. Também ele era cruel com ela. Mas isso para a Margarida foi uma ofensa. Foi. Tá vendo como é a relação? Então, eu amo o olhar, meu pai. Né, de cada um. Como é que a minha mãe fala que ele morreu e tá tudo bem? Foi aí que ela foi embora. Ela fugiu para o circo. Exatamente, isso que eu ia falar. Foi então, por isso. essa ruptura que teve entre as duas... Quando ela voltou grávida e a mãe não aceitou, porque ela era uma carola, quer dizer, você vê que onde teve o início disso. Mesmo assim, no final, ela teve amor pela mãe. Teve, né? e a mãe, pela filha. Então, o amor isso existia, gente. É que estava tudo, assim, os não ditos, né? Exato. Os não falados. E a Filipa, quando ela volta, você tem a impressão de ser aquela velha chata. Sim. E quando você vai ver, não é ela não é tão mal assim. Não, a única coisa é que ela é religiosa demais. Coisas, mas foi onde ela se muito apegou. Ela é obcecada, né? Ela é obcecada, mas você vê que ela gosta da freirinha que passava batom, que ela traz o batom para casa, da freira. Então tem algumas coisas que você vê que ela vai trazendo mostra, elementos do afeto também, né? Afetivos. Exato, ela não coloca as pessoas não são assim, gente. A gente não é absurdo. Você não é totalmente ruim, ou totalmente carola. Não é assim, né? Mas nos livros... A vida não é assim, as pessoas não são assim. Os livros, às vezes, retratam. Eu sei, mas sempre tem um pontinho que você fala, não, a pessoa tem uma parte frágil, tem uma parte doce, que nem a Filipa. Sim. Ela tinha uma parte doce, que ela cortou por conta da vida que ela levou. De todo que como viveu, a Margarida também. Sim. Né? A Margarida também, ela tinha uma parte doce, que ela acabou murchando. Sim. Né? Murchando, mas ela ainda é amorosa, só que ficou ali sozinha. Né? Ela até pensa uma hora lá, se eu tivesse não sei quantos anos a menos. 20 anos a menos. Por mas causa ela não do vai Camilo. Beber, ela vai quando ela lê a mão de uma mulher que vai, porque aí o que acontece? A Filipa chega em casa e a Filipa já está debilitada, anda com muleta com bengala, e aí o que ela faz? Não vou para a praça e vou voltar a ler em casa. Vou ler as mãos em casa. É o Camilo que, não é? Ele que oferece ajuda nessa hora. Fica em casa. Sempre era o Santo Camilo, ele ajudava a ideia. Ele só falou, você vai ficar, eu vou fazer uma placa para você. Ele nunca falava, faz isso ou faz aquilo, ele só... Mas ajudou, deu suporte. Ajudou, deu suporte. Ele deixava dinheiro, sempre deixava dinheiro para alguma coisa. Em cima da geladeira todo dia. Deixava embaixo de algum lugar. Eu até comecei a desconfiar que ele era o pai da menina. Por causa disso, da Laura. Da Laura. Porque eu falei, gente, esse homem está muito presente. Num primeiro momento, nós já estamos andando aí, né? Sim. Num primeiro momento, eu achei que ele e a Margarida tinham algo amoroso. Eu também achava. Depois deu para perceber que a Margarida era um pouco mais velha que ele, quando ela fala, talvez se eu tivesse 20 anos a menos, né? E até fala também dele não gostar de velha de batom, ela passou batom, porque velha fica parecendo, sei lá, palhaça de batom, ele fala algo do tipo. Aí eu falo, então não, ele não gosta amorosamente dela. Depois eu mudo minha chave, eu acho que ele tem algo a ver com a menina, capaz que ele é o pai, porque ele está lá presente toda hora e sustenta essa família. Ele está sempre só lá. tem elas duas, presente. Ele dá dinheiro e tudo e não ama
A Margarida. Porque isso não fica claro, mas o que eu ia comentar é que quando ela vai para casa, que ela começa a ler a mão em casa, aparece uma mulher, né, para ler. Você também acha que vai sair alguma coisa, uma cliente, que vai sair de um marido. Ela pensou que era pãozinho na padaria. Mas ela fala para a mulher que a mulher vai ter um amante. E que, enfim, fala alguma coisa, mas fala uma coisa impactante, né? Porque ela tá num relacionamento, e aí você também fala, oh meu Deus. Só que essa mulher, eu tive a impressão até de que ela nem ia pagar, porque a Margarida não cobrava. Sim, a Margarida dizia, pague o que você quiser, tanto que você quiser. E a mulher, a impressão que deu é que ela deixou uma grana, porque a Margarida vai lá, acerta, quita, compra alguma coisa, quita a dívida e ainda passa no bar para tomar uma cerveja, sozinha. Nessa hora ela fala, eu podia ir embora. Eu podia sair daqui, eu podia pegar o caminho e ir embora. E, lógico, né? Ela só toma cerveja ali, depois ela vai para casa, tudo. Então, essas coisas vão acontecendo que você vai vendo como cada uma se sente. A Filipa, como ela se sente. O próprio Camilo, quando ele fala desse negócio do batom, então não é não tem um narrador específico, né? Então vai falando de todo mundo, o que acontece com a Laura na escola. E aí você vai... Toda uma sutileza. Quando eu não lembro agora se foi no dia que a Lívia cortou o cabelo, porque lembra que a Lívia, que a mãe começou a trabalhar. Aí a mãe estava toda feliz, a Lívia ficou enciumada, né? Porque agora a mãe ia de carro, que estava sempre arrumada, que é secretária, não sei aonde. E aí fala para a Lívia cortar o cabelo. Só que a impressão que dá é que a menina tinha o cabelo comprido, cortou o cabelo bem curto, porque ela pareceu um Joãozinho. Né? E ela se sente incomodada com aquilo. Eu não sei se... tem a tal da redação, mas a redação em si... Tem toda a ansiedade da Laura achando que a redação dela ia ser premiada, porque ela estava fazendo a história da Bisa. E uma história sem ela saber nada da Bisa. Então ela pegava elementos, né? Então ela estava tentando conhecer essa Bisa, porque a Bisa foi embora quando ela nasceu. E aí acho válido a gente falar, né? A Bisa estava lá. Na primeira vez, quando o marido morreu, que ela falou, enfim, tô livre do meu carrasco. A filha Margarida vai embora, vai para o circo. Quando a filha Margarida volta grávida. E ela, que era muito religiosa, já achou aquilo. Né? Quem é o pai? O palhaço do circo, não tem nada a ver, não vai, é sem pai. Tá bom. Depois nasce essa filha, que é a Glória, a filha da Margarida. Passa um tempo, Glória engravida. De quem é esse filho? Não casou, não sei o que. Ela falou, eu não suporto. Aí a Glória nunca falou quem era o pai. A Glória tem a criança e deixa lá para a Margarida criar. Vai embora, não cria essa criança, ela foge. E logo depois, né? Foi bem nasceu, foi embora. E aí ninguém sabe por que ela foi embora. A Margarida passa a vida inteira criando essa criança com a ausência da mãe dela, porque a mãe vai embora morar na igreja, numa casinha da igreja. Porque não suportou. Né? Eu não vou viver nesse antro de pecado. Para mim, todos vão queimar no mármore do inferno. Então, eu vou viver lá com os padres. E foi embora e abandonou. E ela também passa, a Margarida, a vida tentando manter uma boa imagem da filha Glória, que ela amava e que foi embora. Aí ela sempre tenta justificar. Ela foi embora com um cara que ela conheceu, que ela amou muito. Não, um dia ela vai voltar, mas ela está atrás de um sonho, foi atrás de um amor e tal. Ela tenta deixar as coisas bem para a filha, né? Mais leve, mas neta, né? No fim virou isso, né? Até que com a chegada da Filipa, elas voltam a ficar assim, a bisneta começa a conhecer a avó. A terceira pessoa entra ali, a dona da casa, elas vão se readaptando. Ela não pode mais, Margarida não pode mais levar a criança para a escola. Já é perto até do aniversário dela, certo, meninas? Sim. Então, a vizinha, a mãe da Lívia, leva, mas carona, né? Sim. Só que começou a trabalhar, deu uma complicada, Camilo começou a oferecer ajuda para levar a menina, ofereceu uma vez, Na verdade, foi, infelizmente. Depois da redação, tem todo um contexto, porque depois da redação, que as duas brigam, daí ela não queria mais ir com ela. A Lívia cortou não relações foi com a amiga. E a Lívia acho que ficou, não fala, mas a impressão que dá é que ficou, a Lívia faltou na escola, não pôde ir,
E nesse dia que faltou, a Margarida não pode levar a Laura para a escola. Porque tem que cuidar da mãe. O Camilo tá lá para variar e fala, oferece. Eu tô com a Kombi, eu levo ela para a escola. Tudo bem. Todo mundo falou tudo bem, tudo né? Bem. Só que no caminho não estava tudo bem. Não estava tudo bem. Não estava tudo Desvia bem. o caminho, né? E no caminho... Vocês querem mesmo falar disso? Vamos, né? Vamos, porque porque caminho, é muito irritante. E no caminho, a primeira coisa, assim, para mim, a hora que você fala... Que você fala assim... não. Tipo assim, gente, você começa... Não, mudou a rota. Quando... Não, ele desviou o caminho. Não, ele fala pra ela, pega uma coisa no meu bolso, gente. Mas foi depois do desviar o caminho. Ele começou a desviar o caminho. Desviou o caminho. Mas até aí eu não ali eu já cismei. Não desviar, não. Quando ele falou... na carona. Desculpa. Na carona eu já não gostei. Falei, não. Mas falou... Mas ele tava lá. Desviou o caminho, eu falei, aí eu sentei, fiz... não. Você leu? Era o amigo. Num pá. Eu li. Você acha que eu paro? Imagina, eu pulei. Você é muito estranha, cara. Aí depois a parte do bolso que dá esse negócio de, não quero continuar. Imagina, daí eu terminei o livro. Não, de tudo. Eu tinha que... Sentei e falei, eu não acredito. Eu só ficava falando assim, eu não acredito. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que ela fez isso. Porque aí eu já estava brava até com a Aline por ter feito isso. Que eu não acredito. Não. É como se ela fizesse isso com a criança até, sabe? Assim, eu não acredito que isso está acontecendo. Quando ele fala para ela, a gente desviou... Porque quando ele dá a carona, eu falei, pô, o cara tá lá, tá dando dinheiro, ele faz tudo. Na carona, quando ele desviou o caminho, eu ainda fiquei... Você ficou com dúvida ainda? Não fiquei com dúvida. Eu só tava lendo. Você nem pensou. Eu só tava lendo. Quando ele falou, pega alguma coisa no meu bolso, eu falei, não. Tá, Aí continua. Claro, aí ela fala, mas o caminho da escola é pra lá. Ele fala, não, mas eu vou pegar um atalho, não sei o que. Aí ele para o carro. Vamos parar, porque aí tem tempo, né? Tá cedo, vamos parar. Nossa. Aí, quando aconteceu isso, mandou eu falei tirar assim, o que é que vem? Porque aí o problema é você saber... O que é que vem depois disso? Você sabe o que vem, mas como ela vai escrever? Esse era o meu medo. Eu falei, meu Deus. Gera uma ansiedade lascada. Porque você fala, você não quer ver, eu não quero ver, eu não quero ler, mas eu quero ler, eu tenho que ler. Você precisa ler. Saber o que vai dar isso. E aí, no final das contas, assim, é meio sutil. Ele fala, por um lado, ainda sutil, bem. Só que aí já corta ela para a escola. Então já corta ela para a escola. Pois é, depois abusou da menina. É isso, não tem outro jeito de dizer. Levou ela para a escola, deixou ela lá naturalmente para ela seguir a vida. Aí ainda disse, não conte para ninguém. Isso é um segredinho nosso. Isso que os adultos, isso que as pessoas que se... Aquela história, né? Aquele negócio que você sempre vê. É o que os adultos fazem ou o que as pessoas isso que é gostam normal. fazem. É isso que as não pessoas conte que isso nada para ninguém, não sei o quê. E aí depois é que a gente vai saber... por ela falando, ela lembrando alguma coisa, e também ela não fala muita coisa, ela só fala de uma cena. E aí ela fica lá, a Lívia não está na escola, né? Porque foi por causa disso que ela foi com carona, né? Com ele. E elas estão de mal também. Estão de mal. Aí ela tá ali com a Jordana falando um monte de coisa, e ela fala, agora que você pode voltar comigo, porque o pai dela é, sei lá, é bem sucedido, não sei o quê, você volta comigo. Aí tem aquela cena do carro. Ela voltou com a Jordana, dessa vez que nunca pegava carona com essa família. E por algum motivo ela põe a mão, ou senta de perna aberta e toca. Nossa, sim. Acho que devia estar doendo, né? Vamos falar. Ela sentiu aquilo e ela pensou a respeito. E o pai, por acaso, viu pelo retrovisor. E aí, quando ela desce do carro, o pai fala, não quero ver você com essa menina nunca mais, né? Você não ande com ela. Me deu uma dor. Já achou que ela estava primeiro, eu não sei o que oferecendo ele achou, pro homem lá, sei lá. Mas assim, ela, sabe, você assim, o julgamento que as pessoas fazem sem saber do que está acontecendo, sendo que ela estava numa situação, ninguém parou para olhar, para ver, ninguém parou para perguntar para ela o que tinha acontecido. E no dia seguinte é aniversário dela. Porque aí toda a Margarida está tentando fazer as coisas, tudo. Gente, mas aí, eu já tinha notado, peraí que a gente não falou, que desde o começo eu venho falando que ele devia ser o pai da Laura. E isso não... Eu falei, gente, mas ele é o pai dela. Ele é o pai dela. Como é que um pai faz isso? E ele sabe que ele é o pai dela, porque ele está sustentando ela esse tempo todo. E a Glória, então...
foi embora por causa disso. Aí já sabia tudo. Antes do aniversário, antes da Filipa, tudo, eu já estava doida ali, assim, indignada com isso. Eu não tinha pensado nele ser o pai dela. Eu não tinha, até então, porque você tá lendo, aí você fala, não sei o que aconteceu. Eu pensei. O que aconteceu, pra mim, foi quando, que eu acho esse final, assim, foi bonito. Acabou sendo bonito a relação da Filipa, da bisavó com a bisneta. Né? Que o Camilo vai lá, a Margarida está fazendo um bolo, pergunta se vai chamar as amigas, não vai chamar. E toda empolgada para dar uma gaita, igual já tinha dado para a Glória, porque ele ensinou a filha, a criança, Glória, a tocar gaita. Aí onde você vai levar? Só que aí, né, disso, que ódio. A Filipa para e olha para Laura e olha para Margarida e fala assim, nossa, tem alguma coisa dela e tem alguma coisa parecida com a Laura também, com a Glória também. Aí ela vira e olha para o Camilo e olha para a menina e fala, mas tem alguma coisa... É a cara do Camilo. Dele. Ela compreende naquela hora. Naquela hora que ela faz isso, aí eu senti a dor dela. Nossa. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí ela entendeu aí tudo. Eu acho que ela entendeu tudo. Ela entendeu porque a Glória fugiu. Exatamente. Então, quer dizer, tudo aquilo que ela... Só que aí ela entendeu o primeiro passo. Depois a criança... Agora eu já quero xingar ele de nojento, né? Porque agora eu posso mostrar o ódio dele. Mas o nojento do Camilo vai lá, dá o presente, pega a menina e dá parabéns, te quero, muitas felicidades, não sei o que, com jeito. Dá um beijo nela com jeito de lobo mau, que fala pra ela ali perto do ouvido. E ela percebe, né, que ele tá, tipo... te desejando, né? Te desejo isso, te desejo aquilo. Tem até uma brincadeira com palavras assim no livro. E aí a Laura não aguenta aquilo e foge pro banheiro, porque ela quer achar um jeito de abrir aquela janela para fugir. Só que a hora que ela tá indo... Sim, por isso que é isso que eu tô falando, que você disse da Filipa, mas no segundo momento é que a Filipa tem a segunda revelação. Aí é que é mais chocante. Imagina essa senhora, não sei como ela não infartou. Que aí ela volta para buscar, sei lá, um banquinho para conseguir abrir lá o tal do banheiro que ela não consegue sozinha. Bem silenciosa, mas a Filipa cruza os olhos com ela. E nesse momento vem a compreensão. E a Filipa fala assim, vai, faz 5 a cabeça para ela, porque ela falou, entendi tudo. A menina tava com aquela cara de desespero, ela falou, ela tinha acabado de entender que ela é filha do desgraçado e agora ela entendeu tudo que rolou entre os dois e autorizou ela a fugir. Ela quebra o vidro do banheiro e pau, foge. E a gente fica aqui com ódio do Camilo, sem saber o que deu da história. Sem saber para onde. E eu assim, mas ela vai fugir para onde? Essa cidade pequena, ela é uma criança, sem dinheiro. E a Margarida... Será que ela pôs o sapato? Um circo. E a Margarida, você fica pensando, a Margarida não sabe de nada. Que a Glória sumiu. É dia do aniversário, ela fez tudo pela menina e a menina vai sumir, como é que vai ser? Sim. Sabe? Como essa história vai ser contada? Você fica com... Não é um dilemas, né? É um vazio. Será que coração partido? Sei, né? Será que a Filipa vai contar tudo? Será que a Filipa vai dar na cara do Camilo? Se você eu acho que o propósito desse final é justamente não ter um final. É justamente a gente ficar com a ausência. É a gente ficar com... E que ausência! E que ausência, que dor. Então, toda dor, tudo aquilo que nos outros 2 livros você tem no começo, que você é impactado já de cara, você só vai vivendo aquela angústia, essa angústia ficou com a gente. Você fica com ela, porque você fica assim, termina o livro, você... Dias pensando. Sabe? E você fica pensando. E leva pra vida, viu? Porque eu agora não consigo olhar de outra forma. Toda menininha assim nessa idade, eu já, ai meu Deus, tem que proteger, coitada, cuidado. Ai, esses homens com esses olhos, será que não tem alguém? Aí logo depois veio o vídeo do Felpa ainda. A gente já tem isso, meu né, Deus, essas já tem, né? mas já ficou existem. bem evidente, porque afinal, além de tudo, né? O Camilo era um amorzinho. E depois era o pai. E depois faz isso. Mas isso aí animal. Eu sempre tive uma cisma, desde criança. E eu sempre tive cisma com as crianças também. Eu não sei, eu tive um episódio na minha infância bem traumático. E aquilo ficou. Eu era pequena. E eu consegui fugir. Você tem a lembrança? Eu tenho essa lembrança, eu consegui fugir, mas eu não tive coragem de falar pro meu pai.
Esse episódio... Porque eu sabia, se meu pai soubesse... Olha só, acho que eu tinha nem 8 anos, 7. Se eu soubesse... Se meu seu pai soubesse, eu tinha certeza que ele ia lá e ia matar o cara. Olha. Então Era assim, eu ia num açougue, eu entrava no açougue para comprar carne, uma vilinha desse tamanho, meu pai vai lá comprar. Criança, na rua, eu morava aqui, o açougue era ali, aí eu ia. E uma vez o açougueiro falou assim, você não quer entrar aqui para pegar? Eu falei bem pra cara dele assim, era uma criança. Eu falei, não, eu não quero. Olhei pra cara dele assim, com ódio. Me veio um ódio no coração. Eu falei assim, o senhor não tem? Então, fui pra casa. Juro, eu cheguei em casa em 2 segundos. Aí eu fiquei pensando, falei, não posso contar pro meu pai. Porque se eu contar, ele vai fazer alguma desgraça. Nunca mais eu fui naquele açougue. Então, eu acho que isso trouxe pra minha vida, né? Eu sempre fui desconfiada. Sempre fui, não chega perto. E meu pai era assim, não podia chegar perto, não. Filha dele, imagina. Não chegava perto, não abraçava, não tinha nada. E eu sempre tive isso. E com as crianças também eu tenho isso. Também sou bem desconfiada. Eu olho assim, eu olho de novo, vou puxando. Nossa, você sabe o que você trouxe coisas. Agora? Eu lembrei de uma situação também, na casa de uma amiga da minha mãe. E aí a gente dormiu lá, eu lembro que fui tomar banho, e o banheiro era um que tinha uma janelinha, que era, sabe, entreliça, assim, que ficava... Se a pessoa viesse de fora e olhasse assim de cima, ia dar pra ver, sabe? E aí eu lembro de um irmão que veio do Nordeste, algum lugar lá, que tava, irmão dessa amiga da minha, que ficou olhando eu tomando banho. E aí eu lembro de sair e depois, à noite, quando eu fui dormir, falar pra minha mãe, eu falei, mãe, eu fiquei muito incomodada. E também tinha, acho que essa idade, assim, 9, 10 anos. E por que ele ficou olhando? E minha mãe fez um escarcéu. No outro dia, falou, que negócio é esse de ficar olhando? E ele, tipo, mentiu. Não, eu fui pra ver quem que tava, não sei o quê. Mas agora, olha, quantos anos. E ela fala, porque são situações. Ela falou isso, eu também lembrei de uma situação comigo. E você viu? Comigo foi taxista, foi táxi. Eu tinha 7, eu estava indo para a escola sozinha, que era também perto. Naquela época, em bairro que a gente morava, a gente andava sozinho, o mundo era outro. E aí esse táxi, o cara, era um táxi, que eu me lembro, na minha lembrança é um táxi. Começou a me acompanhar devagarinho com o carro e falar comigo. Ei, menina, entra aqui. Vem aqui que eu te dou uma carona. Eu achei que você estava no táxi. Não, eu estava indo a pé. E ele com o vidro aberto e me chamando. E eu andando, indo para a escola e ele parando para falar, não, vem aqui que eu te dou um sorvete. Alguma, sabe? Era assim. Alguma coisa. E eu, não virava, não, ia andando e ele ainda ia, e parando, insistindo e me chamando para entrar. Abriu a porta. Quando ele abriu a porta, eu falei, vai me enfiar. Mas eu disparei, saí correndo para a escola. Ali era o fim, né, minha filha? Mas eu também, eu contei, porque não era ninguém conhecido. Talvez se fosse alguém conhecido, ia dar medo deles reagirem, né? Medo do meu pai reagir. Mas eles, mesmo assim, foram atrás, tentar identificar quem era, tudo. Ele ia lá e ia matar o cara. Eu era muito de contar tudo pra minha mãe. Ainda bem, né? Que muita gente fica com a consciência pesada e não fala. Isso eu não contei nem pra minha mãe, nem pro meu pai. Eu nunca contei. Mas eu também nunca mais fui no açougue. Agora tudo isso, você vê... É um risco, né? Homens doentes. São homens adultos. São velhos adultos. Eu tive um caso com um parente meu que tinha... Eu acho, lembro que eu tinha uns 6, ele tinha uns 10. Criança. Criança. Não, assim, por um lado, foi uma sorte, porque não aconteceu nada mais grave do que o que aconteceu. Mas é um negócio que você se sente... Né? Você se sente... Medo. Você sente um desconforto, porque você fala assim... Medo. Fragilizado também, não. Dá medo, né? Sabe? É uma situação... É muito complicado isso, né? Para você ver. Porque quando você... Eu pensei sobre isso. Porque quando é com um adulto, você está muito mais vulnerável. Mas quando é uma criança, você acha que é uma brincadeira. É realmente uma brincadeira. Uma brincadeira. Então, assim... E não foi uma vez, né? Então, é um negócio meio... Eu lembro que só mais depois, ou menos. Que na hora não. E eu também só fui falar isso agora há pouco tempo, sabe? Mas assim,
Mas é impressionante, porque é uma violência que marca, né? Você Olha falando, só, a gente lembra coisas. Você falando, já lembrei de mais coisas. Eu não vou ficar falando, porque né, assim, não vem ao caso. Não é o caso. Mas marca, mas por sim. que É violento assim, isso. E é violento, e assim. Por a quê, falou gente? Qual isso, que é o problema, hein? E por quê? E você Doença. pensa assim... Doença. Só que é uma não doença, sei. é uma É doença coletivo. que, se você for pensar, é uma doença que, sei lá, metade da população tem. E acho que porque fica você muito não grande sabe. parte, se a gente não sei. colocar. Né? Aí a gente vai também Não naturalizar. não colocar pode numa situação naturalizar de se colocar, falar de que é não. doença. Só que- que é Só só que- doença é muito. Não, então, muito, sim. e só de eu falo que é você... doença porque não tem cura. É isso que eu tô falando. A pessoa é doente, não tem cura e não merece perdão. Nossa, Ah, não, é será mau que não é caráter, falta de outra também, coisa. até de Não é só- educação É, correta? mau caráter, é outra coisa. Eu acho que assim, você Não é mexe assim, com doença, desejo. coitadinho, ele é não, doente, você mexe nada com disso. você mexe É com falando que é desejo. Não, porque é doente. patológico que a pessoa, tipo, não tem jeito, né? Nesse sentido. Não, Que não nem tem se cura. fosse um psicopata. É um psicopatia. Então não Mas tem cura. controle. Mas tem controle. Tem, eu é isso que sei eu o falo, não controle. é Mas- só. também mas- sei, né? Sabe? Não, tem Mas um é igual autocontrole. a natureza da mordida, né, gente? Ali, no caso, é Não a é? mesma situação, só que é o pai de olho na filha. Ai, eu não posso falar disso aqui porque vai que alguém não leu. E é melhor não explicar. Mas, gente, É. quem leu entendeu, né? Sim. E aí é animal. mas Então o que vamos que ela resolver faz? de alguma forma. Resolve, mas Ele acho que não é bom é. seguir Sim. nessa linha. Não, é que assim, ele mexe de uma tal maneira que você tenta achar, ou tentar achar uma explicação, ou você tenta achar o porquê isso acontece, ou porquê que faz isso, e se faz uma vez, vai fazer outras vezes. Quer dizer, você não sabe. Você não sabe. Assim, a única coisa, o que fica, é que a gente fica com isso com a gente. É. Você fica com isso para você começa. Olha, a- por a mais te- que você, né? Porque eu nem lembrava. Anos. Você Foi trazer, você falar remeteu. isso que foi Olha, lembrar. Olha Me fez como lembrar, ficou. fez ela lembrar, fez ela lembrar. Vai trazendo Vai as Toda coisas. trazendo. situação que acontece, livros ou filme que eu vejo, eu lembro. Gente, Não adianta, isso vem na minha cabeça. Nossa, na nenhuma hora. vez viu Eu lembro, pra mim. eu Agora- lembro do rosto da pessoa. Eu lembro da cara dele. Eu lembro da cara também. Lembro. Impressionante, e né? é estranho Lembrei, quando né? você Não lembrava. quando você sabe que você está em perigo. Sabe? Parece, eu não sei se é o Nossa. anjo da guarda que está ali, Fala, mas corre. você sabe. É. É do Corre. tipo assim, não faça, Corre. não vá. O alerta é ligado ali, né? Você é um negócio estranho, que por um lado Mas olha te só, deixa olha só. prevenida, né? Aqui a gente falou, exceto o seu, é primo? Era um primo Amigo. da... Mas aqui, ó, parente, são, sei lá, de são parente. pessoas Era- estranhas, né? Aham. Açougue, o cara que irmão não sei do quem, o taxista. Taxista. Mas pensa no dia a dia, e a gente sabe disso, com o pai. Que a pessoa que você dentro mais de casa. confia. São pais, são tios, pessoas do Parentes carinho. que você confia. Né? Como que vai chegar isso, você trazer para sua mãe, para sua irmã, para quem quer que seja? É. Do pai. Imagina a situação. A muito criança sério. fica ali sem entender o que Sem está entender. acontecendo, Não, e se a gente- sente Ou culpada. achar que aquilo é o certo, é natural, normal. é isso mesmo. Que nem o Camilo tentou fazer com ela, falar que é isso que os adultos fazem, não aconteceu nada demais. Só não sai contando por aí. É. Ó, o que a criança vai pensar? E quantas aconteceram isso? É. E os abusadores, o que eles E o o que quantos eles fazem é acontecem, isso. gente, é muito, Exato. né? Então, assim, em termos de livro, né? Eu já estava esperando alguma coisa desde o começo, porque eu já tinha lido os outros livros. Para quem nunca leu nada da Aline Bay, vai ler isso daí, você acha que é até pior. Mas você já está esperando. Sim. Só que a forma como veio é um negócio que até hoje você fica todo mundo assim, dá um nó na cabeça. Porque você sabe que isso acontece, você sabe que isso acontece dentro de casa, você sabe que isso pode acontecer, Eu você acho que sabe. o pior é quando você sabe que pode, e que isso é verdade, que isso acontece. Isso acontece. Sabe, o problema é esse. É isso que te deixa... Não é uma história do livro, não, é da não vida é real. da né? vida. Então isso te deixa triste, te deixa angustiada. É que muito, eu falei, eu muito. fiquei um tempão pensando nisso. Né? E eu penso ainda nesse livro. E quantas Porque- histórias que vem, né? Que eu fiquei pensando, quando a gente fala da família, vindo do pai ou de qualquer parente, a pessoa que está passando por isso vem através
da delicadeza, né? É o seu pai. Pois é. Né? Gente. Bom, triste demais, mas o livro é excelente, arrasou. Não, o livro eu não sei se vocês sabem, mas o Peso do Pássaro Morto vai virar filme. Filme, não série. Só que esse é filme. Só que vai ser gravado ainda no ano que vem, 2026. Nossa, mas eu nem já sabia, queria assistir. Fico até imaginando, porque o livro é assim, ó. 130 páginas. Por isso que é filme mesmo, não vai virar uma série, ele é miúdo. Porque você preenche com outras coisas, sim, né? Você vai... quero ver os elementos como é que vai ficar. Tem muitos elementos mas o livro é assim, mas tem muita coisa, né? Isso traz uma coisa legal de que tem muitos livros de autores nacionais virando séries. Gente, dá um orgulho, né? É tão gostoso saber. É legal quando você lê e fala assim, você conhece. Não, e a dica é que leiam, né? Lê primeiro, lê primeiro. Lê primeiro. E aí, acho que é isso, né? A gente pode até encerrar esse livro triste. Não, foi muito bom, mas é porrada. O final você sai arrasado, não tem jeito. Acho que não tem ninguém que não saiu assim. Não é possível. E alguns dias ficou pensando naquilo. E quem falou do pássaro morto que logo levou uma porrada, um soco no estômago, esse a gente leva. No final, logo de uma vez, o golpe. No final, você não tá, parece e de onde você menos espera. Parece um estupro. O final dele parece, porque ela vai fazendo, ela vai não sei o que, ela vai colocando, ela vai devagar, aí ela vai falando. Oh, meu Deus. Ela vai, não, que sério, analogia, o pior que eu entendi, mas você né? entendeu? Porque no final você chega, você fala assim, oi. Opa, tá acontecendo. Quando você vê, você já tá naquela situação e não tem o que fazer. Você fala, bom, terminou. Embebedou, foi. Não foi. Nossa, tipo agora isso, né? tem uma outra coisa que nós não falamos especificamente do livro, mas também dos outros dela, é a forma como a Aline escreve, né? Que é diferente, é incômoda para muita gente. Algumas pessoas têm esse incômodo na forma, porque ela não tem parágrafo, ela não tem pontuação, ela tem isso estética, propósito, gente, é uma estética. É uma estética de escrita diferente. Sabe que eu entendi depois que eu soube que ela é atriz. Ela é teatral. Então, isto aqui é uma peça. Então, quando você vai no teatro, a pessoa não vai ficar falando todas as pontuações para você. É uma coisa que fica no ar e você tira as suas conclusões. E diferente forma de expressão, né? Aí você tem que ir com ela nesta viagem. Porque se você for do tipo certinha, que querendo eu que tenho que ter capítulo por capítulo, ponto, vírgula, eu tenho que ser assim, aqui é uma forma diferente de você ler. Porque você se sente, eu me senti agora, depois lendo os livros dela, num teatro. É uma peça. Né? Você senta ali e vê o espetáculo. É diferente. E até o marco, né? Todas as vírgulas lá no meio, né? Do vazio, né? Da ausência. Para você entrar no que foi passado, aí você tem a sua análise. Né? E tem uma outra curiosidade que o livro tem uma estética diferente do EPUB e do... Você está no Kindle, porque é diferente o livro físico, diferente dos digitais. Dos digitais. E quem leu, quer dizer, quem ouviu o audiobook é ela que narra. E ela tem uma voz muito doce, uma voz bonitinha, doce. Ela é mesmo. Uma voz doce. Eu acho que é uma outra experiência, é válido, né? Até indicar quem quiser ouvir, mesmo depois de ter lido. Ouvir, porque ela lê direitinho, com as pausas. Ela interpreta. Com a interpretação correta. As habilidades dela, de atriz. De atriz. Então o livro dela rende. E não rende só o livro, porque aí você puxa os outros. É uma beleza. E assim, é isso. Então é isso, Curtimos né? E indicamos. Curtimos indicando. Então curta também o nosso bate-papo, compartilhe, comente com a gente o que você achou. Suas impressões, né? Olha, esse livro dá o que falar. Eu queria saber mesmo, quero saber o que vocês acharam, como foi para vocês a leitura, porque olha... Doeu. Obrigado, Aline, por ter escrito essa maravilha. Obrigado a todos por terem assistido e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.